Professor, Igreja e Estado. Grandes teses, grandes pensadores também saíram da Igreja, ou vieram da Igreja para o Estado, ou apenas nortearam, digamos assim, algumas ações do Estado. Igreja e Estado, existiu essa relação através de quem e ainda existe? Sem dúvida. O Estado moderno, o Estado contemporâneo, os Estados atuais, são Estados laicos, leigos, admitem todas as religiões. E admite todas as religiões que admitem as demais. Porque se houver uma religião que não admite as demais, o Estado não pode admitir. No entanto, isso está na origem do cristianismo, né? Na realidade, ele até se antepõe. Por que razão? Porque havia a civilização judaica, que era uma civilização também cristã, no mesmo sentido que nós entendemos hoje o cristianismo. É um só Deus, etc. E a Igreja representa esse poder. Religião e Estado não se combinam. E foi na origem disso, do cristianismo, que se tornou uma religião contra o Estado, no caso do Império Romano, que depois admitiu a religião cristã como religião do Estado, que criou essa dicotomia, né? Essa questão já tinha sido posta anteriormente, está na Bíblia, né? Quando se pergunta a Cristo a quem deve se pagar o tributo, ele diz: pague a Deus o que é dê a Deus o que é de Deus e dê ao Estado o que é do Estado. Essa questão surgiu quando o cristianismo adotou o princípio da legitimidade. O que era esse princípio da legitimidade? Era um princípio que só considerava legítimo aqueles imperadores, aqueles monarcas que fossem católicos, cristãos. Isso vai durar até a cisão da Igreja com Martinho Lutero. Toda a filosofia medieval até Lutero, quando a Igreja ainda está dividida, mas não a Igreja Ocidental, simplesmente a Igreja Oriental, Ortodoxa, Grega, Russa, etc., né? Não havia essa dicotomia. Ela surge exatamente quando a Igreja tenta estipular como princípio de legitimidade a adesão a uma igreja. Isso vai gerar conflitos de natureza religiosa e de natureza civil. Esse problema só se resolveu quando o Estado se tornou um Estado leigo, como deve ser hoje, né? O Brasil mesmo passou por uma situação dessa natureza. A Constituição do Império de 1824, que regeu o Brasil durante 65 anos, de 1824 a 1889, prescrevia uma religião oficial do Estado, e dizia lá, católica, religião, a católica, apostólica, romana. Não se admitia outra religião, admitia-se desde que não tivesse cultos, desde que os cultos fossem internos e os locais desse culto não tivessem símbolos exteriores de outra religião, né? Então, o Brasil viveu sob essa situação. Não havia registro civil, o registro civil era religioso, não havia casamento civil, o casamento civil era religioso. Isso vai dar problemas sérios depois na República, quando a igreja se separa do Estado. E no Brasil se separou muito tardiamente, porque só se separou com a proclamação da República. Mas isso ainda gerou problemas de natureza conflitiva. No caso do Império, isso aconteceu porque, havendo uma religião oficial do Estado, ela tinha que se subordinar ao Estado. E a chamada questão religiosa, com os bispos de Olinda e de Belém, o bispo do Pará e o bispo de Olinda, que se confrontaram com o Estado, foram submetidos a julgamentos, condenados e cumpriram parte da pena, porque eles não aceitavam a autoridade do Estado e que a igreja interferisse nos problemas do Estado, mas era uma igreja oficial. Então veja que a separação entre igreja e Estado é um princípio fundamental, né, do Estado democrático e do Estado de direito. São Tomás de Aquino deixou um legado. É um legado da igreja para o Estado, um legado positivo?
Bom, é preciso entender que a grande contribuição de São Tomás de Aquino, né, a filosofia tomista, que foi de enorme importância, ele é o doutor da Igreja, não há outro filósofo católico, religioso, tão importante quanto ele. Ele dominou uma grande parte da Idade Média. O que significou a obra dele? Significou conciliar a crença religiosa com o Estado. Em outras palavras, significou conciliar a religião com o poder político, a religião com o Estado. Essa foi a grande contribuição que ele deu. E mais do que isso, né, ele trouxe para a Igreja o pensamento aristotélico, tornou compatível a filosofia aristotélica, original dos gregos, da civilização helênica, com o pensamento da Igreja. Ele separou na medida em que conciliou esses dois poderes. Essa é a grande contribuição de São Tomás de Aquino. E a nossa aula hoje fica por aqui. Você fica aí com as dicas para os estudos complementares. Até a próxima aula, professor. Até a próxima aula, Débora.